Gente, boa noite a todos. Realmente uma alegria estar aqui novamente, ainda mais uma alegria de começar uma série nova, num tema que é emblemático para a nossa vida, como o Jackson falou. Esse negócio de relacionamento é algo que mexe com todos nós mesmo. E ao longo desse mês nós vamos falar a respeito de 4 pilares do relacionamento. Eles estão comuns em qualquer tipo de relacionamento, mas quando a gente fala de relacionamento entre casais, eles são mais fortes e mais profundos. Porque nós cremos que com a intimidade, esses relacionamentos, esses pilares, eles se tornam mais aparentes, eles afetam a nossa vida com mais profundidade. E eu creio, sem sombra de dúvida, que relacionar-se é uma necessidade humana. Todos nós temos necessidade de nos relacionar. A grande questão é como está a saúde desses relacionamentos. O ser humano, por si somente, de forma regular, ele não consegue viver sozinho, ele não foi feito para viver sozinho. Mas quando eu lido com outro ser humano, eu tenho uma outra pessoa que preciso dividir ou compartilhar, crescer com ela, preciso amadurecer junto. Então eu preciso lidar com uma outra pessoa. A primeira coisa importante que todos nós não podemos esquecer em relacionamento é justamente essa afirmação: eu estou lidando com outra pessoa. Porque se eu não considero a outra pessoa outra, eu fico querendo que ela seja parecida comigo. Aí eu sofro ou ela sofre. Então, quando eu lido com outra pessoa, eu tenho que estar preparado para tudo aquilo que vem no pacote, para tudo que vem junto. Então, nós precisamos ser maduros, ou nos tornar maduros quanto a isso. Tomar cuidado para que o pacote não seja dividido só naquela, que nem separar feijão, né? Eu tiro os feijões que me interessam, o que não interessa eu jogo fora. Não existe isso em relacionamento. E uma coisa que já ficou muito clara ao longo de muitos anos para mim é que nós não mudamos as pessoas também. Nós não mudamos as pessoas. Às vezes eu ouço as pessoas se relacionarem e falam assim: mas com o tempo ele muda, com o tempo nós não mudamos. Pessoas são inteiras, ninguém muda ninguém. O que é rico num relacionamento é o tempo da convivência permitir que elas se tornem mais íntimas em algumas coisas. E quando eu falo de intimidade, eu não falo a respeito de carne, de questão sexual. Eu falo de intimidade de cabeça, de coração, de foco, de meta e de percepção. Mas hoje eu creio que essa questão do relacionamento ela está extremamente comprometida. Essa semana, em um dos meus contatos de uma das redes sociais, muito próximo por sinal, ele publicou essa frase de um psicanalista que foi dissidente de Freud. Acho que Freud é alguém comum a todos nós, e ela escreveu assim numa expressão, querendo expressar simplesmente o que ela estava sentindo. Mas essa frase, ela se tornou extremamente complicada para o meu coração. William Reich, que viveu no século passado, e ele escreveu assim: para viver uma vida boa e feliz, faça o que o seu coração mandar. Ainda que leve a caminhos que almas tímidas evitariam. Mesmo que a vida seja um tormento, não permita que ela o torne insensível. Essa afirmação, faça o que o seu coração mandar, para mim, Cláudio, é muito complicada. Teve um tempo na minha vida em que eu ouvi muito esse conselho de pessoas que eu considerava mentores. E isso começou a corroer os meus relacionamentos, achar que eu tenho que viver a vida como o meu coração mandar, por 2 questões. A primeira delas é que meu coração me engana o tempo todo. Meu coração me engana. Se eu estou com raiva, meu coração ele funciona de uma forma. Se eu estou magoado, meu coração funciona de outra. Se eu estou feliz, meu coração funciona de outra. Então nós somos impactados pelas nossas emoções. Se eu permitir que meu coração seja levado somente, não que não deva ter emoções, mas se eu permitir que ele seja levado somente pelas minhas emoções, eu vou criar problema de relacionamento para o outro, para esse outro que eu preciso me relacionar. Então eu não posso considerar a vontade do meu coração, ou usando uma palavra que nós vamos ouvir muito aqui essa noite, os desejos do meu coração, como medida de relacionamento.
E eu entendo muito bem o que esse psicanalista escreve, porque ele vem de uma época em que as pessoas estavam negando solidez de relacionamento. E nessa negação de que relacionamentos têm que ser sólidos, que a vida nos prende muito, esses pensamentos se tornam muito comum. Não, eu vou ter que viver da maneira que eu achar melhor. E isso tomou conta da nossa cultura de uma maneira tão profunda que hoje nós vivemos, quando o assunto é relacionamento, numa sociedade totalmente insaciável. Olha o perigo de achar que só os desejos são suficientes para cultivar relacionamentos. Nós somos insaciáveis para quase tudo aquilo que nós temos. Eu vou dar um exemplo. Essa foto aí foi eu induzido pela minha insaciedade. Porque nós viajamos há pouco tempo de férias, retornamos há 15 dias, e eu me permiti comer tudo aquilo que eu tinha direito e estava na minha frente. O resultado disso, de eu satisfazer minha insaciedade, foi engordar 4 quilos. E engordei 4 quilos em 16 dias. A minha bochecha ficou parecendo o Fofão. Lembra do Fofão? Foi um negócio assim grande. Aí o que aconteceu? Minha esposa, com toda a sabedoria, falou assim: vamos fazer uma dieta. Eu falei, ok, vamos fazer uma dieta. E nós nos propusemos a fazer uma dieta. Só que para quem comeu muito tempo, fazer dieta se torna algo complicado. Um dia você estava com um prato de comida cheio na sua frente, no outro dia você só tem alface, 100 gramas de carne e coisas assim. Então, o que isso gera? Crise. Eu como aquele pratinho de olho no pratão dos outros. Não é verdade? E o grande dilema disso é lidar com aquilo que me sacia. O quanto me sacia. E quando você faz uma dieta, você vai aprendendo uma coisa. A maior parte das coisas que a gente ingere, a gente não precisa, a gente tem vontade. Aquilo que tem necessidade é suficiente para que a nossa vida ande bem. E nós estávamos cumprindo a agenda naquela semana de escassez de combustível, e eu cumpri uma agenda de carro muito curta. E tinha um aniversário de criança que nós precisávamos ir. Agora imagina 2 pessoas de dieta, num aniversário infantil, cheio de risole, bolinho, refrigerante, e a gente não tem como fugir do aniversário. O tamanho da tentação para a nossa vida. E, lógico, nós ficamos no aniversário meia hora, mais do que isso eu não consegui resistir à tentação. Chegou uma hora que nós falamos para os pais da criança, falamos, nós precisamos ir embora. Ele, por que não? A gente não está muito bem, a gente precisa ir embora. Cheguei em casa e não conseguia nem cumprimentar a Cláudia. Eu fui procurando a comida da dieta, de tão desesperado que eu estava. Mas enfim, estava eu no aniversário, a gente explicando para os amigos mais próximos que nós estávamos de dieta, e alguém perguntou, mas vocês não passam fome quando faz dieta? E acho que todo mundo sabe aqui que uma boa dieta não faz a gente sentir fome. Não é verdade? Se você está sentindo fome na sua dieta, alguma coisa tem de errado. Falei, não. Aí a Cláudia, com a sabedoria dela, falou assim, não, fome a gente não sente. O que a gente passa é vontade. Existe uma diferença entre satisfazer a fome e passar a vontade. E eu creio que na insaciedade da sociedade que nós vivemos, a gente se der liberdade aos nossos desejos do coração para construir relacionamentos sadios e duradouros, a gente passa a vontade, a gente dá margem à vontade. Quando a gente tem um relacionamento mais fixo, mais firme, um relacionamento mais maduro, a gente não sofre disso. Então, o grande segredo do relacionamento é essa liberdade do desejo. Até onde, num relacionamento saudável, eu estou vivendo algo que é realmente necessário e saudável para a minha vida, e até onde eu estou vivendo vontades, desejos. Entenderam o grande perigo de você achar que eu tenho que viver a vida conforme o meu coração? A vida conforme o meu coração faz com não, viva do jeito que você quiser, curta o que você quiser, tenha relacionamento do jeito que você quiser. A vida conforme princípios e valores claros, fala assim, não, eu tenho que construir relacionamento, e isso tem um preço, dieta tem um preço. Relacionamento tem um preço. Eu vou ter que olhar, às vezes, para a comida dos outros e falar, minha dieta é essa. Ficou claro? E esse negócio é tão profundo que isso vende, gente, nas mídias, na TV, com uma popularidade que se tornou comum. Então, o filme gosta de vender desejo, não é verdade? A novela gosta de vender desejo.
Você olha para a novela, vê aqueles casais falando assim, não, você pode separar, você pode trair, você pode mudar. E quando eu falo traição, não digo só conjugal, eu falo de qualquer relacionamento. Daqui a pouco você está com um, você rompe quando não te interessa mais. Vai para outro lugar, porque lá no outro lugar é melhor. Daqui a pouco você está construindo uma caminhada com uma pessoa e daqui a pouco, no momento, ela sai do seu lado e não explica por quê. Eu falei, o que eu fiz? Você fica assim, o que eu fiz? Por causa disso. As pessoas precisam se saciar dos seus desejos o tempo todo e se tornam intolerantes a relacionamentos duradouros. Porque assim como a dieta, relacionamentos duradouros têm um custo. Tem um custo. Eu achei engraçado o Jackson falar. Minha vida estava... Eu não entendi o que era relacionamento até começar a namorar. Eu achei isso legal. Eu só falei, e na minha cabeça assim, eu pensei, espera casar. O Jackson faz parte de um grupo que está ele e a namorada. E aí nós colocamos ela junto, ela falou, Cláudio, minha namorada não precisa estar nesse grupo agora. Eu falei, precisa sim, porque se vocês estão construindo algo que de dois vocês precisam se tornar um, ela já precisa saber daquilo que você está participando, porque quando chegar lá, vocês já construíram algo além de vocês mesmos, que faz sentido para vocês dois juntos. Então, construir relacionamento é isso. A grande pergunta dessa noite, que eu gostaria de tentar responder, é até onde, nos relacionamentos, até onde vai a liberdade do meu relacionamento? Com as pessoas que eu tenho, com as pessoas que eu quero ter, até onde vai a liberdade do seu relacionamento? Até onde eu preciso satisfazer meus desejos? Eu acredito que satisfazer desejo é hábito, é mau hábito. Nós temos gatilhos que nos impulsionam a satisfazer desejos. Uma vez eu conversava com uma jovem e ela falava a respeito disso. Cláudio, eu não consigo me conter nos namoros que eu tenho, nas pessoas que eu quero namorar, eu não consigo. E eu falei, em que situações isso acontece? E ela me configurou uma situação. Ela falou assim, não, quando eu vejo isso, quando eu participo daquilo, eu falei, esse é o gatilho. Esse é o gatilho. E todos nós queremos ter relacionamentos bons, mas todos nós também temos gatilhos. Existe um livro que eu já citei aqui, que ele fala um pouquinho a respeito da recompensa. Quando a recompensa é boa, eu quero mais. Recompensa. O que seria uma recompensa boa para o Cláudio hoje? Seria 1 quilo de picanha bem assada, ao ponto onde eu realmente ia dormir feliz. Mas por que eu gosto tanto de comer picanha nessa quantidade? Na minha dieta, 100 gramas de carne é suficiente e me satisfaz. Mas por que eu não me sacio com 100 gramas? Aí você sabe como é que é. Quando você está de dieta, todos os anúncios das redes sociais e da televisão só falam de comida. Eu tenho uma amiga em comum nossa aqui que só posta comida. Já estou ficando com raiva dela. Eu falei, posta outra coisa, pelo amor de Deus. Porque tudo aquilo te atrai. Tudo te atrai. Principalmente quando essas coisas estão ligadas aos seus gatilhos. Então eu comia muita carne. Ao comer muita carne, eu tinha um grau de saciedade que eu achava que era bom. Mas sabe o que a nutricionista me falou? Ela falou assim, excesso de carne ativa processos inflamatórios, traz doença. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu ainda olho para um pedaço de picanha sangrando e tenho vontade de comer, porque é o gatilho. Aquilo me traz recompensa. Aquela vontade de comer muita carne me traz recompensa. Relacionamentos são parecidos. Eu olho para certas situações que me dão vontade de fazer ou estar com algumas pessoas. Mas daqui a pouco, quando aquelas pessoas me satisfazem, o que eu faço? Eu descarto elas. Ou então, quando aquela pessoa que eu tenho relacionamento me contraria, o que eu faço? Eu não quero mais. Eu vou procurar outra coisa que me sacie. Está claro isso para vocês? O grande desafio da vida é entender, ok, quais são os gatilhos, qual é a grande recompensa, na verdade, aí olhando para o item 3, para ter um relacionamento saudável. Porque nessa lógica, quando os nossos desejos são atendidos, nós rompemos com relacionamentos.
Hoje nós vivemos numa cultura insaciável, em que incentiva a gente a ter o maior número de relacionamentos possíveis e intolerante a relacionamentos duradouros, porque relacionamento duradouro dá trabalho. Não dá trabalho. A não ser que você goste de ser contrariado. Eu não gosto de ser contrariado. Quando a Cláudia me contraria, eu fico pé da vida. E ela sabe o que me contraria. A intimidade faz isso. A intimidade te mostra a fraqueza do seu parceiro. A intimidade te mostra a fraqueza da sua parceira. E você sabe usar a fraqueza do outro quando você quer e quando você precisa. Principalmente quando seus desejos não são satisfeitos. Você não vai fazer assim? Então tá bom. Deixa comigo. Eu sei como eu vou resolver esse negócio. Mas o grande desafio é realmente mudar a minha percepção. Eu acredito que Jesus, ele consegue fazer coisas que eu e você, ele conseguiu e continua conseguindo fazer coisas que você e eu não conseguimos. Eu acredito que Jesus muda o nosso senso de recompensa em tudo, inclusive nos relacionamentos. Eu acredito que Jesus, ele, como sendo um Deus encarnado na história, ele sabe o que é passar desejo e ele sabe como esses desejos precisam às vezes ser retidos para que ele cumpra algo que lhe traga um valor maior. Eu digo isso porque Jesus, uma vez, ele estava para ser crucificado e ele tinha uma missão. Eu não sei o quanto é comum para você a palavra pecado. Às vezes, pecado as pessoas usam para nos acusar ou para nos julgar. Mas a palavra pecado ela é muito mais abrangente e muito mais simples e mais profunda do que querer te acusar ou querer dizer que você está errado. Pecado na Bíblia é simplesmente isso. Existe um Deus que é soberano, dono de todas as coisas. Esse Deus governa tudo. Ele não controla, ele governa. O nosso coração, uma vez na história, resolveu viver distante desse Deus. É justamente a hora que nós demos margem para os nossos desejos. Não, eu não preciso de Deus. Eu vou viver conforme o meu coração mandar. O importante é eu ser feliz. Para que eu vou servir a um Deus? Esse querer viver longe de Deus, não considerar Deus nas coisas da nossa vida, é o que a Bíblia chama de pecado. Aí Jesus ele quer resgatar esse senso de haver um Deus na história na nossa vida. Como ele fez isso? Ele fala assim, eu vou descer da onde eu estou, sendo Deus, vou me tornar igual a eles, vou viver tudo o que eles viveriam, até a sua necessidade, o seu desejo, e vivendo isso, eu vou mostrar para eles que há valores na vida que são maiores, que são caros, importantes para Deus, que se eles aprenderem, se eles crerem em mim e aprenderem a seguir, eles vão viver melhor que eu. E às vezes a gente coloca Jesus num patamar inalcançável para algumas coisas. E o Jackson estava aqui do meu lado e ele falou algo extremamente interessante agora. Eu estava lendo um livro, o livro que ele citou, onde Jesus se sentiu abandonado. Já passou na sua cabeça o fato de Jesus ter se sentido abandonado? Poxa, é Jesus. Mas Jesus se sentiu abandonado. Jesus sabe o que é abandono. Esse foi o grito de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabe o que é sofrer a perda de um grande amigo. Quando um grande amigo de Jesus morreu, ele chorou. Isso não são sentimentos? Jesus sabe os seus sentimentos. Como Jesus sabe dos seus desejos também, quando você precisa lidar com eles. E eu creio que um momento em que Jesus precisou lidar com seus desejos foi quando ele estava prestes a ser crucificado. Não tinha jeito. Essa era a missão, esse era o valor maior. Essa era a maior prova de amor que Deus podia dar na história e pela nossa vida. Permitir que o filho dele morresse no nosso lugar. Mas Jesus teve que lidar com os sentimentos dessa morte, dessa dor. No jardim, onde ele foi orar, pouco antes de ser carregado pelos soldados, ele orou a Deus 3 vezes falando a mesma coisa. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O meu desejo é muito forte de não querer passar pela morte. Mas Jesus não se prendeu aos seus desejos. Ele prendeu a vontade de Deus.
Por isso que ele fala, se queres. Jesus, quando foi para esse jardim, ele foi com 12 amigos, eram conhecidos como apóstolos. Esses 12 amigos presenciaram, logo após essa cena, eles presenciaram Jesus ser preso. E havia um entre eles, chamado Pedro, extremamente intempestivo, um cara raivoso, bravo. E quando ele viu Jesus ser preso, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Diz o texto bíblico que o nome dele era Malco. E Jesus, já relatado agora pelo evangelista João, falou assim, Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Pedro, obrigado. Você entendeu meus sentimentos. Mas o que eu tenho que fazer é mais importante. Jesus, ele vivenciou um sentimento que eu e você vivenciaremos um dia. A morte. Esse é um sentimento aterrorizante. Mas o fato é que nós iremos morrer. E a morte dele estava ali anunciada. Ele não queria viver aquilo. Ele não queria viver aquilo a ponto de sentir-se abandonado na cruz. Mas isso não impediu que Jesus cumprisse a sua tarefa. Isso não impediu. E eu acho que se Jesus conseguiu isso, cabe a todos nós nos colocarmos diante de Jesus e falar, Jesus, tem alguns desejos do meu coração que são difíceis para mim. Eu não consigo lidar com esses desejos. Aliás, eu quero ter a liberdade de vivê-los e manifestá-los livremente. Mas se eu fizer a vontade do meu coração, eu vou ferir pessoas. Eu vou me magoar. E às vezes eu, Cláudio, confesso a vocês, eu preciso ser sincero comigo mesmo. Eu não consigo fazer isso. Tem desejos do meu coração que são muito difíceis para mim, eu não consigo. Mas eu entreguei minha vida a Jesus. E eu falo para Jesus, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor conseguiu. Me ajuda a conseguir. Estar com Jesus não é uma questão de performance. Não é você e eu sermos perfeitos. Estar com Jesus é aprender a depender dele em tudo, até nos nossos desejos. Nós não podemos permitir, numa sociedade insaciável, nós não podemos nos permitir achar que nós podemos levar a vida conforme os nossos corações e do jeito que quer. Nós não podemos mais nos permitir aos relacionamentos dos nossos casamentos serem destruídos pelos nossos desejos. Nós não podemos já nos permitir a destruir os outros porque a gente tem vontade de alguma coisa. Não dá mais, gente. O resultado disso é essa sociedade intolerante que você e eu vemos nas redes sociais todos os dias. E nós fazemos parte disso. Isso faz parte da sua vida. E particularmente, eu Cláudio, acredito que as grandes transformações da sociedade começam dentro da nossa casa. E para começar dentro da nossa casa, precisam começar dentro dos nossos relacionamentos. Precisam começar e nós sermos sinceros com Deus e falando para Ele o que realmente estamos sentindo. Precisamos ser sinceros com Deus e falar que nós não temos competência e nem capacidade de resolver alguns sentimentos que consomem o nosso coração. Mas nós precisamos ser sinceros com Deus em dizer, eu não posso, mas contigo eu consigo. Jesus, quando os seus discípulos se rendem a Ele, Jesus começa a falar para eles, tudo bem, se vocês querem viver comigo, está na hora de começar a mudar algumas coisas na sua vida. E num texto muito específico a respeito de relacionamento, e aqui ele fala de casamento, ele fala literalmente de casamento, Jesus vira para os seus discípulos, então ele fala assim, agora entendam alguma coisa, Mateus capítulo 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que Jesus está falando é que vocês precisam ressignificar os seus desejos, para que vocês não cometam erros contra Deus e contra as pessoas que caminham com vocês. É isso que Jesus fala para nós.
Ressignifiquem. Se vocês querem ser meus discípulos, cuidado com os desejos do seu coração. Não dê margem a eles. E esse negócio é tão sério, porque pessoas que se rendem a Jesus, a Bíblia chama como de santos, né? Então, santo não é uma pessoa boazinha. Santo é uma pessoa que Deus olhou para ela e falou assim, você é uma pessoa que eu quero comigo. Isso é um santo, segundo a Bíblia. Às vezes a gente acha que santo é a pessoa que só faz coisa certa. Não, tem um monte de santo errado na Bíblia. Nós somos santos errados. Não somos, alguns são santos do pau oco, outros são meio tortos ainda, mas nós somos santos errados. Não adianta a gente achar. A Cláudia não é a esposa perfeita e o Cláudio não é o marido perfeito da Cláudia. Nós temos um relacionamento perfeito não é porque nós somos perfeitos, é porque nós estamos aprendendo a lidar um com o outro a partir do outro. E não a partir de nós mesmos. Isso está em construção. E no dia que eu morrer, espero que Deus me leve antes que a Cláudia, porque eu não consigo viver sem ela. No dia que eu morrer, antes dela, que ela lide com isso. Eu não. Mas não somos perfeitos, entendeu? A questão é que quando a Bíblia nos chama de santos, ela fala algo muito forte para o nosso coração quando o assunto é relacionamento. Olha só. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como pagãos ou pessoas que não creem em Deus, que desconhecem a Deus. E aí olha onde que eu sublinhei, o que eu sublinhei nesse texto, para que a gente preste atenção essa noite. Nesse assunto, preste atenção, nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. O interessante desse texto é que ele é colocado entre dois versículos. O versículo 3 de 1 Tessalonicenses 4, que diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se, afastem-se da imoralidade sexual. Imoralidade sexual na Bíblia, ela não está relacionada diretamente a sexo, mas toda a prática, aliás, não tem nada mais íntimo do que sexo. É que hoje em dia a nossa conta bancária se tornou mais íntimo do que o sexo na cultura que a gente vive, né? É lógico, né? Mas não tem nada mais íntimo, não deveria ter nada mais íntimo que isso. Aliás, eu estava conversando com uma pessoa a respeito de casamento, e para nós cristãos da linha... Cara, não sei nem que linha eu digo que a gente é, na verdade. O ambiente evangélico é tão poluído que eu não sei que linha. No ambiente que crê em Cristo, da ala pós-reforma protestante, vamos chamar assim, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre casamento. Falou, pastor Cláudio, eu preciso que você me case. Eu falo, sinto muito, mas eu não caso ninguém. E aqueles que já me conhecem há muito tempo sabem que eu já realizei inúmeros casamentos, e até pouco tempo atrás eu fui convidado para bastante casamento, às vezes encontro amigos em casamento. Então, eu até parei um pouco com isso, porque estava engordando de comer tanta comida de casamento. Mas assim, eu acabei me tornando conhecido por realizar casamentos, que é uma prática que eu acho prazerosa, gosto e vivencio. Aí eu falei, eu não caso ninguém. Quem casa, para a gente, quem casa uma pessoa é o Estado do Brasil. Não sou eu. E isso ainda é melhor do que na Bíblia, porque na Bíblia, naquela época de Jesus, você fez sexo com alguém, está casado. Imagina só como é que o negócio ia ser hoje. Mas não, quem casa as pessoas é o Estado. Então a pessoa tem que ir lá no cartório, casar-se, receber lá o documento, estou casado. E o que eu faço no dia da celebração é pedir que Deus abençoe essa aliança feita no cartório. Porque casamento para a gente não é sacramento. Entendeu? Então o evangélico ele não casa ninguém. O cristão protestante ele não casa ninguém. Ele simplesmente pede a bênção de Deus sobre a vida daquela aliança que foi feita no cartório. Por isso que não faz sentido para a gente casar pessoas que não passaram pelo cartório. Quantos sabiam disso, né? Entendeu? E aí quando a Bíblia fala, se vocês estão casados, vocês abstenham-se dessas coisas que te ajudem a se afastar dessa aliança. Cuidado com os desejos do coração.
E Paulo vai escrever assim, ele começa dizendo, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, então abstenham-se de tudo que te afastam vocês disso. E no final ele termina, porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando eu afeto a vida de outra pessoa com meus desejos, eu estou me tornando imoral com ela. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas não são mais imorais. É pior que isso. Elas são amorais. A amoralidade é quando não tenho valores para valorizar a vida, a minha vida e a vida do outro. E as pessoas estão amorais. E Jesus nos chama assim, viva os meus valores. Se você viver os meus valores, vocês vão ter relacionamentos melhores. Vocês vão entender melhor o outro. Jesus tinha tudo para sair da cruz. Aliás, ele foi provocado, viu? Você não é Deus, desce da cruz. Mas ele falou, não, a vida de cada um de nós aqui dentro era mais importante para ele do que a vida dele na cruz sendo crucificado. E Jesus olha para a gente e fala assim, vivam os seus relacionamentos da mesma forma. Cuidado com a liberdade dos seus desejos. Tem um texto que o apóstolo Paulo usa que não trata disso especificamente. Ele trata de comidas que eram impróprias para os judeus. O contexto do texto é esse, mas eu não estou usando ele como pretexto, não. Eu estou usando ele para explicar como Deus lida com os relacionamentos. Tá? Havia uma discussão sobre que comida comer. E Paulo falou, essa comida é de Deus. E os caras perguntam para Paulo, essa comida é de Deus, essa comida não é de Deus, essa comida é boa, essa comida é ruim. E Paulo foi taxativo. Primeira coisa que Paulo fala nesse texto que serve para nós em relacionamentos. Não confunda desejo com necessidade. Para que um relacionamento seja duradouro, descomplicado, e para que você entenda a sua liberdade neles, não confunda desejo com necessidade. Paulo fala com muita clareza, tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Quando ele fala nem tudo edifica, ele fala nem tudo consegue edificar vocês mutuamente. Claro, você tem o direito de viver a vida como você quiser. Você tem o direito de ser feliz. Mas será que isso convém? O quanto isso fere as pessoas à sua volta? O quanto isso fere seus laços mais íntimos? Tudo convém. Mas isso tudo é permitido, mas isso convém? Então, quando eu estou com alguém, eu quero dar uma dica prática para todos nós essa noite. Quando você estiver num relacionamento com alguém, pode ser amizade, o que for, e você tiver que falar algo para alguém, faça-se a seguinte pergunta, convém eu falar isso para essa pessoa agora? Convém. Mas eu estou com vontade, eu não consigo conter, eu preciso colocar isso para fora. Esse é o seu desejo. Mas essa é a necessidade? Se você falar isso agora, isso edifica? Ou isso acaba de destruir um relacionamento que está corrompido? Vocês conseguem perceber a diferença? Saiu a discussão, saiu um desagrado entre você e outra pessoa. A vontade que eu tenho, não sei se é a mesma de vocês, é falar o que está na minha cabeça na hora, né? E a boca fala do que está cheio. Eu sou assim. Mas convém? É hora de falar isso? Ou será que eu tenho que esperar o momento adequado para falar? Será que eu tenho que pensar se eu não estou sendo envolvido pelos meus desejos e simplesmente abrir mão de algumas falas porque não convém? Gente, a gente que está um tempo em relacionamento, a gente começa a aprender, ou deveria aprender com a maturidade, que tem briga que não vale a pena entrar. Não é verdade? Tem coisa que não vale a pena entrar. Segunda dica de Paulo. O bem-estar comum é mais importante do que o privado. O bem-estar comum é mais importante do que o privado. No versículo 24, Paulo vai dizer assim, ninguém deve buscar o próprio bem, mas sim o bem do outro. Segunda dica para vocês. Quando vocês estiverem tendo que lidar com relacionamento,
e vocês sentirem desejo de fazer algo ou falar algo, faça essa segunda pergunta. O que eu vou fazer edifica a pessoa que está do meu lado? O que eu for fazer constrói algo no relacionamento da pessoa que está do meu lado? Gente, entenda, eu não estou falando que lidar com essas emoções é fácil, é difícil, não é fácil. Mas eu preciso olhar para o outro primeiro, para que eu possa edificar o outro. Aí você vai me dizer assim, Cláudia, é que você não conhece o meu relacionamento, é porque só eu faço isso. O cenário ideal é que um faça com o outro. Porque um bom relacionamento ele precisa de uma palavrinha, que ela é longa, mas define bem ele. Mutualidade. Eu faço com você, você faz comigo. Nós dois crescemos juntos. Se você quer de um jeito, eu quero de outro, nós dois nos distanciamos. Se eu quero e você não quer, você me consome e você não faz nada por mim. Essa é a matemática. Então a pergunta é, antes de vocês falarem ou fazerem alguma coisa, faça essa pergunta. Esse negócio vai fazer bem para ele ou eu quero alguma coisa que faça bem só para mim primeiro? Porque essa sociedade da insaciedade faz com que a gente queira coisas que façam bem só para a gente. O importante é ser feliz. Eu nem ouso falar, às vezes, os erros que eu cometo com a Cláudia. E eu percebo eles. E eu tenho que ter, às vezes, a humildade de chegar para ela, olha, eu falei uma coisa para você, mas isso não te fez bem. Eu estava preocupado muito mais em resolver o meu problema. Terceira e última dica do Paulo para a gente encerrar essa noite. O seu relacionamento valoriza em primeiro lugar, a pessoa de Deus. Quem é a pessoa que tem que ser mais valorizada em nosso relacionamento é Deus. É a pessoa que tem que fazer, é a pessoa para a qual o nosso relacionamento tem que fazer mais sentido. Paulo termina dizendo, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa da sua vida, façam tudo para a glória de Deus. Façam para que para que Deus fique feliz com a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Agora deixa eu terminar fazendo uma pergunta sincera para vocês. Diante das liberdades que você tem feito e usado da sua vida, no seu relacionamento, você pode dizer que Deus está feliz com ele? Deus está feliz com o que você está fazendo do seu relacionamento? Essa é uma pergunta individual agora. Da parte que lhe compete, Deus está feliz? Deus é valorizado no seu relacionamento? É o primeiro a se agradar dele? Porque segundo Jesus, que viveu isso na cruz, a minha saciedade termina onde a satisfação do outro começa. E o primeiro outro tem que ficar feliz com o nosso relacionamento, é Jesus. Esse negócio fica muito difícil, gente, quando a gente vai perdendo o relacionamento com Jesus. Por isso é importante algumas coisas dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos. A gente não tem vergonha de postar na internet a comida que a gente come. A imagem do nosso quarto, da nossa casa. Mas a gente tem vergonha de mostrar para as pessoas que a gente ora junto. Ou pelo menos deveria orar junto. A gente não tem vergonha de mostrar os lugares que a gente vai e que a gente viaja. Mas a gente tem vergonha de mostrar para as pessoas que a gente estuda a Bíblia junto. E às vezes, só terminando, eu não ia nem entrar nesse tema hoje, mas me veio à cabeça por algum motivo, eu não acredito em coincidência, mas em Jesuscidência, a gente não mostra isso nem para os nossos filhos. Seus filhos veem vocês orarem juntos, lerem a Bíblia juntos, pedir perdão juntos. Ou será que você continua escravo ou escrava da liberdade dos seus desejos? Na Jesuscidência da Vida, essa semana Jesus me mostrou uma música. Eu escolhi um autor, falei, eu preciso ouvir, eu tenho um problema de déficit de atenção, sempre tive isso. Quando eu coloco música,
minha cabeça fecha, eu tiro o ruído da minha volta e presto atenção naquilo que eu vou fazer. E ouvindo Jorge Camargo, um autor que não é gospel, mas que escreve letras profundas cristãs, ele escreveu uma música assim: felicidade é uma porta que abre de dentro para fora, que quando você quer que ela abra de fora para dentro, você manda o amor embora. Relacionamento é uma porta que se abre de dentro para fora. Abra seu coração para que Deus viva no seu relacionamento, na sua vida. E se dê a liberdade de que outras pessoas sejam felizes, porque você entrou na vida delas para fazê-las felizes. Que Deus nos abençoe.